Meus amigos, hora de falar um pouco sobre direito do trabalho. Veja, este tema é bastante interessante. Aquela situação em que o empregado, o trabalhador, vê-se de alguma forma, vejam vocês, forçado a pedir demissão. Claro, isso em benefício do empregador, de um mau empregador. Mas antes de abordarmos o tema, eu quero aqui mandar um abraço para meu amigo Vandinho e toda a sua brilhante equipe. Vejam, recentemente chegou ao escritório uma situação trazida por um trabalhador de uma pequena cidade da região metropolitana. Vejam vocês, o trabalhador me contou o seguinte: doutor, nós fomos convocados naquela empresa, era uma pequena empresa, e para uma reunião, nós sabíamos a temática da reunião. E na reunião, o empregador disse o seguinte, vejam vocês, meus amigos, o empregador disse o seguinte ali aos trabalhadores: eu vou precisar demitir, aí não tem jeito, vou precisar demitir aí umas 3 pessoas. Todo mundo? Bom, mas eu não quero demitir pai de família. Todo mundo? Então, se tem alguns de vocês que já queriam sair, peço que venham até minha sala. Vejam bem, olha que situação. Então, claro, havia ali 1, 2, 3 que queriam sair. E foram, oportunamente, até a sala do empregador. Só que vejam vocês, na cabeça dessas 3 pessoas que foram até a sala do empregador, o que é que tinha? Bom, o empregador disse que precisa demitir 3 por uma questão de contenção de gastos. Se ele não quer demitir pai de família e está nos chamando, perguntando quem é que quer ser demitido, bom, nós vamos sair, ele vai nos demitir e, obviamente, nós vamos sair como se ele tivesse demitido sem justa causa. E nós vamos ter todos as nossas verbas rescisórias garantidas. Foi isso que esses 3 trabalhadores, atendendo então à convocação desse empregador, foram iludidos a crer. Então reparem bem, se é que vocês estão entendendo a situação. O empregador chegou e disse: eu vou precisar demitir 3. Ora, se ele fosse demitir aqueles 3 por uma conta de conveniência dele, empregador, para economizar ele, empregador, ele teria que demitir sem justa causa e, portanto, pagaria todas as verbas de direito daqueles trabalhadores. Quando ele iludiu esses 3 rapazes, os rapazes foram até a sala dele, achando que eles seriam demitidos sem justa causa e receberia todas as verbas rescisórias. Então sairiam todos bem. Os pais de família não seriam postos fora, alguns mais jovens que já queriam sair, sairiam, mas desde sempre eles só aceitariam sair se eles pagassem todas as verbas rescisórias. Pois bem, é um engodo, uma técnica, um ardil, uma cilada, que infelizmente neste caso, e não é raro, muitos maus empregadores usam esse ardil. Bom, vocês sabem, o direito do trabalho diz que o empregador pode demitir quando bem quiser o empregado. No entanto, se ele quer demitir sem justa causa, ele tem que pagar as rescisórias. Neste caso, o que pretendeu o empregador? Armou uma cilada para esses 3 jovens, que acreditava que seriam realmente demitidos, mas sem justa causa, e iria seguir seus caminhos, com todas as suas verbazinhas rescisórias. Quando chegou na sala, o empregador disse: não, mas é vocês que querem sair, então, se vocês vão sair, não vão sair com todas aquelas verbas rescisórias de quem não pede para sair. E aí eles disseram: não, mas não foi isso que o senhor deixou a entender, o senhor parece que estava propondo apenas uma troca, não demitiria pai de família, demitiria nós solteiros, mas também nós solteiros não iríamos pedir para sair se soubéssemos que seria como que um pedido para sair.
E aí, meus amigos, no caso concreto, o que é que ocorreu? Pelo menos um desses jovens acabou assinando a carta de demissão. Houve todas umas tratativas em prejuízo do jovem empregado, iludido que foi, induzido a erro que foi por este mau empregador. Esta é uma situação típica, onde o trabalhador é forçado. Há casos em que ele é forçado diretamente. O empregador diz: olha, peça demissão, senão ele aplica uma justa causa e vai ser pior para você. O empregador não sabe da lei, o empregado não sabe da lei, pensa que o patrão pode fazer isso. Outras vezes há uma ameaça até mais brusca. Outra vez ele é forçado a pedir demissão porque o trabalhador vai minando, o empregador vai minando, vai tornando o ambiente do trabalho tão hostil para o trabalhador que ele acaba pedindo demissão. Ocorre que, quando ele pede demissão, ele sai, mas sai com menos direitos. E neste caso narrado aqui por mim é bastante típico. Já me narram que em determinadas regiões da Bahia isso é muito comum. Essas ciladinhas que o empregador arma, o patrão arma, para principalmente os mais jovens, os mais inexperientes, ou mesmo aqueles não tão jovens, mas com pouca instrução, com pouca informação. Então veja bem, a rigor, isto também é uma modalidade de assédio moral, esse ardil, esta cilada, um assédio moral que o empregador, o patrão faz muitas vezes unicamente para sempre estar fazendo uma rotatividade. A cada, 6 meses está ali trocando de colaboradores e pior, como eu disse, armando uma cilada para o empregado. Na medida em que unicamente está visando o quê? Ele quer se livrar do empregado, mas ele força a que o empregado se coloque numa situação como se ele, empregado, estivesse pedindo demissão e sai ali daquela forma e o empregador economiza. Então veja, o que fazer numa situação dessa? Primeira coisa, se puder, não assine carta de demissão, não vá por aí. Procure um advogado e provavelmente o advogado vai lhe orientar. Se já assinou a carta de demissão, teve os prejuízos, procure um advogado também, porque o advogado vai entrar com a devida reclamação trabalhista e nesta ação vai demonstrar que o que houve ali foi o seguinte: foi um assédio moral, o trabalhador agiu de maneira manipulada, forçado a pedir demissão e aí, por meio dessa ação trabalhista, o empregado vai buscar aplicar aquilo que se chama de uma justa causa no patrão. Ou seja, vai buscar que se reconheça que ali houve uma rescisão indireta, o trabalhador não queria rescindir. E todas as verbas que, no primeiro momento, fora da justiça, o patrão sonegou do empregado, o juiz, reconhecendo que foi o caso, vai determinar o pagamento. E todas as consequências disso também. Então fiquem bastante atentos, façam provas, testemunhal, todo tipo de prova de todo esse ardil, e além disso poderá também ser aplicado ao empregador o dever de pagar indenização por dano moral ao empregado. Então são situações onde o empregado é forçado a pedir demissão unicamente para que o patrão faça ali uma economia espúria, ilícita. Essa é uma atitude ilegal. Essa foi a dica de hoje.